O Flamengo viu a vitória escapar pelas mãos, ou melhor, pelos pés, de Gonzalo Plata. Mais uma vez, o atacante equatoriano foi expulso, e dessa vez o estrago foi grande. A equipe carioca deixou escapar um resultado que poderia mudar completamente a tabela do Brasileirão, e a torcida perdeu a paciência de vez. A pergunta que não quer calar é simples: o que está acontecendo com o Gonzalo Plata? Por que um atacante que deveria ser sinônimo de velocidade e criatividade se tornou protagonista de confusões e cartões vermelhos? Hoje, no Footplay News, a gente vai mergulhar nessa história, entender o que levou a mais uma expulsão, o que pensa Felipe Luiz sobre o caso e se o problema com Plata vai além das 4 linhas. Liga no Footplay, informação rápida no campo ou na resenha. O cenário não podia ser mais simbólico. Morumbi lotado, Flamengo brigando pela liderança do Brasileirão e um adversário que, historicamente, sabe como complicar a vida rubro-negra: o São Paulo. Logo nos primeiros minutos, o tricolor paulista abriu o placar com ele, Luciano, o carrasco de sempre. Mas o Flamengo reagiu. Empatou com um pênalti convertido por Arrascaeta e virou com um golaço de Samuel Lino. O placar de 2-1 deixava o Flamengo na liderança provisória do campeonato, pressionando o Palmeiras antes mesmo do time entrar em campo. Era o jogo perfeito: equilíbrio, virada e vantagem. Mas tudo desmoronou em um lance completamente evitável. Pouco depois do gol da virada, Gonzalo Plata cometeu um erro infantil. Na intermediária ofensiva, em uma disputa que não trazia risco algum, ele acertou um pisão duríssimo no tornozelo de Arboleda. O árbitro não teve dúvida: cartão vermelho direto. De novo. Com um jogador a menos, o Flamengo recuou. O São Paulo cresceu. E no final, veio o castigo: gol de Ferreirinha e empate em 2-2. 2 pontos preciosos jogados fora, que podem custar caro na briga pelo título. E o pior: o erro veio de um jogador que já vinha acumulando expulsões em sequência. A revolta da torcida não veio apenas por esse jogo. Ela vem crescendo há semanas. Plata, que chegou ao Flamengo com status de promessa e driblador habilidoso, se tornou um problema recorrente dentro de campo. Nos últimos 13 jogos, ele foi expulso 3 vezes. Um número absurdo para qualquer jogador, ainda mais para um atacante. Primeiro, foi na Libertadores, contra o Estudiantes, numa discussão boba e empurrões desnecessários. Depois, novamente na competição continental, diante do Racing. E agora, no Brasileirão, contra o São Paulo. 13 expulsões em 13 jogos. Nem zagueiro que vive de desarmar atacante costuma ser expulso tantas vezes. É o tipo de estatística que acende todos os alertas e mostra que o problema vai além da técnica. É psicológico. Nos bastidores, já se fala que o clube estuda um acompanhamento emocional para entender o que está acontecendo com o jogador. Porque o que se vê em campo é um atleta claramente fora do eixo, ansioso, irritado e instável. Algo que, inevitavelmente, contamina o grupo e prejudica o coletivo. Enquanto a torcida explode de raiva, o técnico Felipe Luiz vai na contramão. Na coletiva pós-jogo, ele surpreendeu todo mundo ao defender Plata. Bom, sobre as punições sempre depende da diretoria do clube, né? Claro que eu participo. O que acontece? Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. Uma coisa que não queremos nunca é ter expulsos. Sabemos a importância do nosso time jogar com 11, começar com 11 e acabar com 11. Sempre falamos. O jogo existem várias coisas, várias variáveis. Você mesmo falou que são expulsões diferentes, contextos diferentes. Infelizmente, nós estamos passando por uma fase que estamos tendo expulsões todos os jogos que nos prejudicam muito. Como eu falei, nesses momentos importantes não podemos cometer erros, estamos cometendo. E agora é continuar trabalhando, continuar no caminho, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Cada vez está mais difícil? Sim, cada vez está mais difícil, mas nós temos que vender caro e lutar até o último segundo, até o último momento que for possível para tentar vencer, ou pelo menos chegar aí disputando até a última rodada. A frase dividiu opiniões. Para muitos, foi um discurso diplomático, uma tentativa de proteger o elenco e evitar um racha interno. Mas, para outros, foi mais um exemplo de um técnico que ainda não aprendeu a dosar o discurso. Curiosamente, meses atrás, o mesmo Felipe Luiz havia exposto Pedro publicamente, dizendo que o atacante não estava treinando bem e faltava atitude. Ou seja, quando se tratava de um jogador importante e em boa fase,
ele cobrou. Agora, quando é um jogador em má fase e que comprometeu o time, ele passa pano. É aí que mora a incoerência. Proteger é importante, mas ser justo é essencial. E nesse momento, a postura de Felipe acabou gerando uma sensação estranha no elenco e na torcida, a de que alguns podem tudo, enquanto outros são cobrados até pelo tom de voz. O comportamento dentro de campo é só parte do problema. Nos bastidores, Plata tem sido visto com frequência nas noites do Rio de Janeiro. E isso, claro, chegou até a torcida. E gerou mais ruído ainda. É evidente que o jogador tem o direito de sair, relaxar e viver a vida. Mas quando o desempenho cai, quando as expulsões viram rotina e o time perde pontos decisivos, qualquer deslize fora de campo vira combustível para a crítica. Atleta de alto rendimento precisa cuidar do corpo, do sono, da rotina. Não é questão moral, é profissional. E o Flamengo, que investiu alto e aposta nele como peça importante, precisa intervir. Não com caça às bruxas, mas com acompanhamento, com diálogo, com cobrança firme e humana. O que está claro é que Plata perdeu o controle emocional. E se o clube não agir agora, essa história pode terminar de forma melancólica, tanto para ele quanto para o time. Outro ponto em discussão é a falta de padrão disciplinar dentro do clube. Quando o jovem Lohan foi expulso no jogo contra o Bahia, a diretoria agiu rápido. Multa e conversa dura com o jogador. Agora, com Plata, ainda não houve sinal de punição. É aqui que o torcedor se irrita, porque dentro de um elenco não pode haver dois pesos e duas medidas. A hierarquia não pode ser desculpa para tratamento desigual. Se um jovem é multado por um erro, o mesmo precisa valer para o atacante estrangeiro. A diretoria precisa se posicionar, não apenas para punir, mas para dar exemplo. Mostrar que o clube tem comando, que há regras e que ninguém está acima delas, nem mesmo quem custou milhões de euros. E junto a isso, Felipe Luiz também precisa repensar suas escolhas. Insistir em Plata, mesmo diante de má fase, não é proteger o jogador, é empurrá-lo para o abismo. Um tempo no banco, longe dos holofotes, pode ser o que ele precisa para reorganizar a cabeça e reencontrar o foco. O caso Gonzalo Plata é mais do que uma sequência de expulsões. É o reflexo de um Flamengo que vive entre dois extremos: a cobrança pela vitória e a dificuldade de lidar com suas próprias estrelas. O clube que se acostumou a ver craques decidindo jogos agora precisa aprender a lidar com a instabilidade emocional de um elenco estrelado. E mais uma vez, fica clara a necessidade de gestão. Gestão técnica, emocional e até moral. Plata é talentoso, disso ninguém duvida. Mas talento sem equilíbrio é um presente que se autodestrói. O Flamengo precisa ajudar o jogador, e o jogador precisa querer ser ajudado. Se não houver essa reconciliação interna, a história vai se repetir. E no fim das contas, quem perde é o time, o torcedor e o próprio futebol. E você, acha que o Gonzalo Plata ainda merece mais chances no Flamengo? Ou já passou da hora de encostar o jogador e dar espaço para quem quer vestir a camisa com cabeça no lugar? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Quero saber o que você pensa sobre essa situação. E se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal Footplay News para não perder os próximos debates sobre o nosso futebol. Ela seu chão.